Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com essa referência aqui de um bem-te-vi. Vamos ver se a gente consegue fazer. Lembrando que é treino, tá, pessoal? Vou pegar minhas tintas aqui. Primeiro eu vou fazer o pássaro, que ele tá por trás do elemento que é o galho. Amarelo canário, amarelo ouro e ocre ouro, preto e rústico. Pode ser o branco ou o marfim. Vamos ver, vamos testar aqui. Acho que o branco vai dar mais certo, porque vai misturar com preto, fica uma divisão legal. O marfim não sei, nunca usei. E, gente, lembrando vocês, curta, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Toda semana, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou colocar um vídeo. Pretendo fazer vídeos mais curtos, mas é que é tão gostoso pintar que já sai um de 40, 50 minutos. Deixa eu abrir aqui a minha referência. Vamos lá. Começar com o branco ou marfim aqui na parte de cima da cabeça do pássaro. Tem uns que eu vi que tem umas peninhas amarelas ali em cima, mas essa referência minha não tem. Então, vamos começar com o branco aqui, fazendo contorno por cima do olho. Lava o pincel e vamos com o preto. Começa do bico. Faz um cinza ali. Se tiver cinza, pode pôr cinza também, mas o preto com o branco vai dar cinza, então nem é necessário. Quando eu não tenho cinza, é assim que eu faço. Faço uma misturinha ali. E por esses dias, eu já fiz a relação, tô com a folha de misturinhas de tinta. Aí eu vou passar para vocês testarem aí também. Aqui em cima eu vou pôr um fio de preto. Passo um pouquinho de tinta, limpo o pincel e depois só vou levar e trazer a tinta, entrando no branco, mas sem esparramar muito. Vai ficar bem pouquinho. Passou demais, põe um pouquinho mais de branco. Minha referência sumiu. Bora olhar. Eu não sei editar o vídeo cortando essas partes que falha, né? Mas então, aqui eu venho com o preto, contorno o olho e desço um pouquinho. Porque pode ver, é só acompanhar o risco ali. No risco desse pássaro já tem a marcação, então daí você só preenche. Esse tecido aqui é tão gostosinho de pintar, pena que eu não tenho mais dele. E também não sei o nome. Fiz uns caminhos, umas toalhinhas, que eu acabo de preencher com preto, bem reservando o bico ali, que vai ser cinza com branco. Aqui eu continuo com o branco. Nossa, esses ventos gelados que tá vindo. Uma hora tá quente, outra hora tá frio, a gente fica com a garganta até ruim. Aqui eu preencho com o branco, unifico bem ali, ó. Preencho bem a trama. Vou descer um pouquinho aqui. Esparramar bem. E agora eu vou vir com o amarelo canário. Deposita a tinta e unifica ali para não ficar divisória. Se deixar divisória também não fica ruim, não. Mas vamos fazer assim, dessa forma. Faz o encontro das cores. Depois termina de preencher. Termina não, vai descendo. Que ali a gente vai colocar mais outro amarelo. Um pouco do amarelo ouro e um pouco do ocre ouro. Se não tiver ocre ouro, sem problema nenhum, você usa o siena. Siena natural é parecido. Tem pouca diferença.
Preenche no movimento de vai e vem, unificando bem, preenchendo bem a trama, que vai ser sombra, então eu já venho com o ocre. Ó, pode ver que ele é bem parecido, só um pouquinho mais escuro. Continuo com o amarelo. Espero que vocês tenham gostado da ideia. O próximo acho que eu vou fazer um canário. Que o canário é amarelo também. Queria fazer um passarinho daqueles de tupete, sabe? Eu não sei o nome. Tem uns tupete parecendo calopsita. É legal. Vermelho e preto. Vermelho com azul. Fica muito legal também. Se vocês tiverem alguma ideia de pássaro aí. Flamingo também é bem interessante pintar. Mas, ou ema, siriema. Aqueles passarinhos que é todo branco. Uma vez eu pintei um quadro de 1,5 m por 2,5 m, se eu não me engano. Tive que pintar ele no chão, era no emborrachado, sabe? E eu fiz Vitória Régia, flamingos. Nos cantos eu ponhei um contorno com rosas para fazer uma moldura, sabe? Ficou legal. Daí a moça moldurou e colocou na parede de entrada da sala dela. Ficou muito interessante. Naquela época eu não tinha celular, né? Pra tirar as fotos, tudo. Nem tive foto daquele lá, mas eu tenho na lembrança. Aqui, ó, a gente vem com ocre ouro, que é um pedacinho da asa dele, né? Que a asa é... Aí vem com o rústico, faz a sombra ali, ó. Mistura bem e deixa a parte de cima um pouquinho mais clara. Se não tiver o rústico, você pode colocar o siena. Não, sépia, siena. Siena nós já colocou. É o sépia. O sépia, na verdade, ele é quase que um marrom, né? Se você misturar com um pouquinho de caramelo, dá marrom. É quase que infinitas cores para mistura. Aqui também, põe um pouquinho de siena. E vem com o rústico. Se caso não tiver o rústico também, gente, sem problema nenhum, põe preto. Preto com siena, vamos ver. Ah, para não errar, eu não vou falar. Mas dá uma misturinha também, bem interessante. E aqui a gente já tá com quase a metade do passarinho. E pega um pincel bem pequenininho para essas partes pequenininhas. Eu não me lembro agora o pincel que eu usei. Mas é um bem pequenininho. Que na cauda a gente vai passar siena primeiro, na parte de baixo. Siena ou ocre ouro, tá? E como é pinturas que eu tô de teste, que eu nunca fiz, então, às vezes eu falo uma tinta e às vezes na hora eu coloco um pouquinho de outra. Pode ser o marrom também. Marrom, sépia ou rústico. Que eu venho com um pouco de marfim para dar uma clareadinha. E faço a parte de baixo, que é o contorno, com o rústico. Já desço, fazendo o movimento das penas. Que agora é trabalhar com rústico. Se alguém tiver alguma ideia de pássaro, que nem eu já falei, coloca aí nos comentários. Comenta, que eu vou responder. Assim que eu ver que vocês comentaram, eu já respondo. E esse risco, gente, eu tirei da Pinterest. Baixei ele, imprimi. Coloquei mais uma folha ali, se eu não me engano. Mas a ideia do pássaro eu gostei muito. Que às vezes, o pássaro, as asas é um pouquinho mais complicado de fazer, porque você tem que fazer as penas, né? Agora o peito dele assim, ó, fica mais suave para fazer, porque é mais preenchimento, né?
Quero fazer aqueles... É da família da arara, papagaio, daqueles verdinho. Acho que é tirivinha, não sei. Conheço por tiriva. Acho tão lindo aqueles bichinhos. E conforme vai dar certo, eu vou fazer. Se eu lembrar o nome, né? Mas se não tiver nome, a gente inventa. Aqui, ó, você desce o pincel sempre em pé, tinta só de um lado do pincel e você vai esparramando assim, fazendo a ideia de penas. Pode fazer reto também, mas só que eu gosto de fazer manchadinho, fica mais interessante. Vou descer um pouquinho aqui com siena ou ocre ouro. Dar umas manchadinhas assim, ó. Precisa fazer todo ele não. E já vai vir com o rústico para fazer as penas da asa dele. Já prepara o preto que a gente vai usar pouco, mas vai. Gente, eu não tô achando o jeito de colocar o celular para gravar, ou em cima da mesa, do lado, para ficar certinho, porque às vezes a pessoa quer ver na TV, né? Espelha o celular na TV e daí fica no meio da tela. Eu quero que. Agora eu gravei com o celular deitado, vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê certo. Que a gente não sabe, né? Então tem que ir fazendo para aprendendo. Aqui, ó, eu venho com a sujeirinha do pincel com o rústico e vou escurecendo um pouquinho, pondo mais ocre ouro ou siena. E não ponho na asa toda, vou escurecendo, faço um risco, dou uma esfumaçada, só para escurecer um pouquinho. Depois eu venho com mais e vou finalizando nos contorninhos. Aqui eu vou fazer um esparramadinho de tinta, ó. Onde vai e vem puxando para cima e deixando aqueles mínimos espacinhos do siena. Ó, sujeirinha de pincel, tá vendo? Vira o pincel, tá mais sujo. A gente vai, passa, esfumaça, depois vem com um pouquinho mais, limpa de um lado do pincel e vem fazendo o contorninho ali, ó. E puxando pra cima, esfumaçando, pra deixar as manchas. Umas menores, outras maiores. Sem excesso de tinta, que na ponta escurece total. Conforme tem sujeirinha de tinta, você vai passando, fazendo aqueles risquinhos, sabe? Aí deixa secar um pouco, depois vem com um pouquinho de preto. E na onde tem mais sombra, passa preto. Não muito, sabe? Só sujeirinha mesmo, bem minúscula tinta, bem pouquinho. Cadê as minhas iniciantes? Fala aí que iniciou junto comigo. Se tiver alguma professora aí também, se tiver alguma coisa aqui, ó, para melhorar, pode falar para mim, eu aceito. Aí você vê os cantinhos, se faltou algum pontinho lá, pega um pincel bem pequenininho e vai preenchendo aqueles pontinhos que não aparece. Aqui eu achei que ficou um pouco escuro, vou vir com um lado só do pincel com tinta e vou fazer um esparramadinho de amarelo canário. Só uns risquinhos, coisinha pouca. Bom é fazer depois no retoque, sabe? No retoque você pode definir mais. Bem pouquinho tinta, de um lado só você vai fazendo as peninhas lá, ó. E já vai ficando o nosso passarinho quase que pronto. Que eu vou escurecer um pouquinho a divisa aqui, bem devagarzinho.
pincel em pé, olha a diferença que dá. Aqui também. Dá uma entradinha aqui, isso com o preto, tá? Dá diferença e não aparece aquele risco preto total. Bem de levinho, quase nem passo o pincel ali, bem pouquinho, ó. Vai escurecendo ali, puxa um pouquinho pra cima. Depois de seco, você vem com um pouquinho mais do canário ou do siena e dá aquelas arrumadinhas. Isso se chama... Aí a gente vai dando os retoques finais. Olha lá, eu passei no meio ali. Pouca coisa, bem pouquinha tinta. Aqui também vou escurecer mais um pouco. Às vezes não precisa passar total ali. Passa um pouco, pula um espacinho, passa de novo. Você pode fazer direto também. As peninhas eu fiz toda separadinha ali, mas você pode fazer, por exemplo, enche a asa, vamos supor, um outro modo. Preenche com ocre ouro ou siena, depois você vem com o preto de um lado só do pincel, levando até lá embaixo para fazer as penas compridas. Mas da asa é pena sobre pena, né? Não é uma pena que nem da cauda dele ali, ó. Cauda, rabinho, não sei como é que fala. Acho que é cauda, né? Pena inteira. Na asa são bastante peninhas, uma sobreposta. Aqui eu vou pôr um pouquinho de preto na pontinha do pincel e vou puxar um pouquinho para cima do branco. Isso é bom fazer depois que o branco tá seco, tá? Porque daí fica o risquinho preto, só aquelas peninhas sobrepostas. Não precisa ser muito também não, bem pouquinho. Meu pincel não tá ajudando. Se você tiver a habilidade de fazer com o filete, faz com a tinta diluidinha. Dá, mas aí é papel de gatinho, que eu vou fortificar um pouquinho o branco, destacar mais a beiradinha ali, ó, e dar uma puxadinha pra cima do preto, bem pouquinha coisa. Pouquinha coisa mesmo, pra não parecer muito, né? Mas são detalhes que faz diferença. E eu não uso pratinho, gente, já vou logo usando os dedos. Eu fortaleço o branco, também puxo um pouquinho pra baixo. Não precisa ser muito não, gente. Aqui eu dou uma puxada boa ali, ó. Pode fazer esfumaçado e pode fazer os risquinhos. Aí é do seu gosto. Eu acho que eu deixei a câmera muito longe, mas vocês podem dar o zoom no vídeo. Eu não sabia também. Você pode fazer assim, pinça e dar o zoom no vídeo para ver mais perto. E, por exemplo, se eu falo muito devagar, vocês querem ouvir ser mais rápido no vídeo, o que que vocês podem fazer? Vai lá na configuração do vídeo, assim, ó. Tem aquela... Parece uma catraquinha. Aí você clica lá, tem a velocidade do vídeo. Aí vocês colocam no 1,5, 1,25. Aí sai mais rapidinho um pouco o vídeo, dá para vocês entenderem melhor. E para atrasar também, fazer o vídeo ficar bem lento, também tem condição. É lá a mesma coisa. É vocês que decidem. Que eu vou vir com um cinza e vou passar no bico dele. Depois eu vou separar com o branco. Se você não tiver o cinza, pode ser preto e branco, vai dar o cinza da mesma forma. Ou você faz a misturinha fora, bem pouquinha tinta, branco e preto, e passa ali, e faz a divisória com risquinho preto. Ou passa todo o branco e vem com o preto fazendo a divisória. Aí, quando secar, você vem e escurece um pouquinho mais. O cinza já tá pronto, né? É prático, mas se não tiver, sem problema nenhum.
Só fazer a misturinha. Essas partes pequenas é complicado. Aqui, ó, eu vou fazer a divisória. Vou escurecer a pontinha do bico um pouquinho. E a parte de baixo também. Vou fazer a divisória com o cinza. Pode ser com preto, tá? Eu vou passar o cinza, se ficar bom, vou deixar. Mas se não, eu vou fazer com preto depois. Preenche bem os cantinhos, devagarzinho. Passei muito ali, ó. Agora eu vou passar um pincel seco pra tirar. Aí, agora sim. Agora ficou legal. Fala sério, gente, não é bonito? Passarinho, nossa. Tô na vibe das borboletas e dos passarinhos. Aqui eu não coloquei borboleta porque o tecido é pequeno, né? E o desenho era só uma ideia que eu tive. Mas eu já fiz esse mesmo pássaro numa folha grande. Vai ser A3. Coloquei borboletas e flores. Então vai ter bastante elemento lá. Frutas, flores, borboletas e pássaros. E folhas. Aqui eu preenchi o local do olho com o branco. Aí eu venho com o pincel seco e dou uma esparramada ali só no lugar, sabe? Não leva muito pra fora, não. Depois, aqui puxou muito, eu vou passar o preto. Pra fechar mais, que eu quero pequeno aquilo ali. Depois eu venho com um pincel bem pequenininho. Filete, se possível. E faço uma bolinha preta. Um círculo ali. Círculo não, né? A bolinha mesmo. Mas deixando as pontinhas do olho em branco. Que não ficou branco, ficou cinza no caso. Preenche com o preto. Cobriu muito o branco, você pega e dá uma arrumadinha. Passei um pouquinho de cinza na parte de cima, pra dar uma iluminada. Faço o círculo com o branquinho, bem pouquinho. Passo o pincel seco na parte de cima, ó, pra tirar o excesso de tinta. E fica como se o olho tivesse saltadinho, né? Aí arrumo a parte que só tá em preto, a íris, né? É o olho mesmo. Depois eu venho para iluminar um pinguinho preto. Preto. Ai, gente, credo, branco. Faço um pontinho branco ali para iluminar. E o olho tá pronto. Se ficou muito branco, você vem com o preto e contorna de novo. A gente que tá acostumado a pintar desenhos grandes, quando pega aí um olho bem pequenininho, assim, um detalhezinho, a gente se complica toda. Eu sou desse modelo. Que vou chamar um pouquinho de preto para baixo. Esfumaçar um pouquinho. Gente, eu tô querendo fazer uma apostila. Aliás, eu já tenho os desenhos, né? Com guia de cores e tudo. Alguns eu já fiz, já pintei. E outros não. Mas para mim fazer uma apostila, eu tenho que pintar para poder fazer aquela foto colorida, né? E passar para vocês com um preço simbólico assim para ajudar eu a comprar tinta, que minhas tintas estão acabando. Que dor quando a tinta tá acabando. Já fica apavorado. Para pintar um desenho aqui, eu tô assim, ó. Ah, vou pintar um desenho, vou ver o guia de cores. Qual cores que eu escolhi? Essa não tem, não, vou trocar. Fica naquele negócio. A patinha dele eu preenchi com o cinza, tá? Vocês podem fazer só com o sépia ou com o preto. Aí você vem com o preto e faz uma sombra ali, ó.
Dá uma contornada. E a unha também vai ficar preta. As garras da criança vai ficar escura. Como o passarinho já é escuro, não aparece tanto, mas depois você vem e ilumina com branco. E aqui eu teria que ter feito o galho primeiro, né? E eu já fui logo tacando o pezinho do bichinho ali. Mas nada que a gente não conserta. A dica que eu dou, faça primeiro a parte, o elemento que tá aí embaixo. Aqui você faz uns risquinhos com branco. Ficar muito, tira. Se ficar pouco, coloca mais. Aí é do seu gosto. Eu gosto de fazer com sépia, porque o sépia e o branco fica perfeito. Mas como o galho já vai ser sépia e branco, aí o pezinho não vai aparecer quase que nada, né? E aí tá um pezão. Olha o tamanho da pata da criança. Já fiz vários passarinhos que nem patinha tem. Beija-flor mesmo que tá voando, você não vê as patinhas deles. Dá a impressão que nem tem. A outra já é menorzinha um pouco, mas tá lá. A gente segue com a patinha, o fofinho. Tem uma seguidora aí que pediu o BenTV. Vou ver se eu marco ela pra ela saber que eu fiz. Ah, vai saber, né? Queria o BenTV, minha filha, tá aí, ó. Só não sei se tá a seu gosto. Pesquisei bastante. Só que os BenTV que eu vi nos outros modelos, tinha o tupete amarelo, quando ele fica arrepiado. Mas esse aqui não vai estar arrepiado não, porque ele tá bem calminho. Tem comida ali, ó. As frutinhas que ele tá se alimentando, então ele não tá arrepiado não. Se tiver algum pedido, gente, faça, por favor. Vou agradecer vocês. Faça, porque às vezes a gente tem um monte de ideia, mas meu público é vocês. Aí, se vocês tiverem uma ideia de um passo, de alguma pintura que eu consigo fazer, é só falar, ó, eu gostaria de te ver, faça isso. Faz o pedido aí, que é assim que eu montar ou fazer alguma coisa, eu pinto para nós aprender juntas. E é gostoso, né, gente? Não é falar não. Pintura é tudo de bom. Do jeito que estão as coisas aí no mundo aí fora, a gente fugir da realidade fazendo uma pintura é maravilhoso. Ah, eu me perco, esqueço de tudo. Do jeito que tá frio, que eu sinto dores nos joelhos por causa do frio, nas minhas juntas, parece que fica tudo rígida, é complicado. Mas aí quando eu tô pintando, às vezes eu esqueço que eu tô com dor ali só na hora que eu paro. Menina, o joelho tá parado, tem que levantar, dar uma esticada. Mas a gente vai seguindo, né? Vida que segue. Aqui eu vou pegar o sépia e o branco pra gente fazer esse galho aqui. Ó, pode ver que fica quase igual a patinha ali. Só que a pata é cinza e preto e aqui é o sépia. Então, o que a gente faz? Põe um pouquinho de branco para clarear. Não precisa deixar manchado ou unificar, assim. Faz as bordinhas mais escuras e o meio mais claro, que é a luz, né? Ou se não, vem, dá umas batidinhas com branco e finaliza. Porque tronco de árvore é todo manchado. Tem umas que manchado a gente não sabe se é cinza, se é verde, umas manchas brancas. Uma hora eu vou numa praça ali que tem umas árvores bonitas, vou tirar umas fotos para me ter uma ideia de tronco, porque é gostoso. E hoje mesmo eu tava vendo um desenho de tronco que eu fiz, que é uma casinha. E tem uma paisagem, né? Tem cercas e tudo.
Aí eu tive a ideia de colocar um pássaro em cima daquele tronco lá. Aí depois já veio a ideia de colocar um ninho. Eu falei, pronto, não, aí já exagerou. Deixa o ninho para outra hora. Mas eu fiz, tá ali o desenho, pronto. Só falta eu escolher as cores, ver qual que eu vou usar para depois eu fazer o vídeo para vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos ver se semana que vem a gente põe um desenho mais elaborado. Que eu vou passar um pouquinho de siena para dar uma clareada a mais, para destacar a parte mais escura lá do tronco. O tronco dá para fazer com siena, sépia, marrom, caramelo. Caramelo também entra bem aqui, ó. Aí, ó, vem com branquinho, dá umas batidinhas e vai terminando. Você já pode pôr junto, põe o branco, o sépia lá, depois você só vem escurecendo. Tem vários jeitos. Aí, do jeito que você achar melhor que dá mais certo. E o meu celular tocou e eu tive que parar o vídeo. E depois eu danei a pintar as outras partes. Mais pro final aí. Aí esqueci, depois eu tive que voltar um pouco. Nossa, sempre acontece isso comigo. Eu fico empolgada para pintar e dá isso. Como essa toalhinha aqui é pequenininha, vai até lá escuro e depois vem com o branco já terminando. Pôr mais um pouquinho de sombra aqui. Depois que de seco, gente, vou reforçar. Retoca. Porque quando a tinta seca, ou ela escurece ou clareia, aí você vai preenchendo os pontinhos brancos. Ó, aqui tinha um, ó. Pontinho branco que eu tava já passando por ele. Aí eu vou preencher os cantinhos que não tem tinta. Fazer luz e sombra certinho. Nem dá pra ver assim desse jeito, né? Mas depois você vem e separa com um pouquinho de uma cor mais clara. Intensifica ali, ó, embaixo dos pés. Eu poderia ter colocado o preto, né? Mas eu deixei só no sépia mesmo. Colocar o preto, daí destaca mais o cinza, né? E do contrário, eu posso pegar branco e passar lá nos pezinhos dele para ficar mais claro. Um pouquinho de branco aqui. Sépia, reforça, preenche as lacunas. Eu achava tão bonita essa palavra, lacunas. Que eu pôr um pouquinho mais de amarelo para poder dar uma destacada. Vai fazendo os retoques. Sempre falo para fazer os retoques depois, né? Mas pode ver. Eu volto, vou fazer um retoque, que eu vejo, a gente passa o olho assim, né? E tá faltando alguma coisa, você pega e faz. Pegar um pouquinho de branco com um pouquinho de cinza, fazer um cinza mais claro e vou clarear esse pezinho aqui. Vou destacar mais ele. E o que eu tava falando agora há pouco. Cinza e branco para dar o cinza claro. Se você não tem o cinza claro, simples, preto e branco. Por isso que é bom as misturinhas. Ai, gente, uma hora eu vou pôr o vídeo aqui, vou deixar destacado. Vou ver se eu consigo colocar na legenda, que eu tô marinheira de primeira viagem, né? A relação sem precisar digitar, eu acho que não vai dar certo. Mas eu vou ver se eu consigo colocar para você estar baixando. No Facebook fica mais fácil para mim, porque eu já tenho em PDF a folha com todas as misturinhas que eu já peguei para fazer. Tem só algumas que eu não fiz ainda. Retocando, retocando e bora retocar.
Principalmente as sombras, gente. Tem que retocar que dá diferença. Parece que não, mas dá. Aqui eu vou colocar um pouquinho de preto, ó. Uns risquinhos preto ou um esfumaçadinho. O bom de fazer depois de seco é isso. Você pega só a sujeirinha da tinta do pincel, aí não sobrecarrega, não sobrepõe a tinta que tá lá. Só dá aquela esfumaçadinha de preto que vai escurecer mais quem já é escuro. Aqui eu vou fazer mais uns pinceladinha preta. E vamos seguindo. Coloca aí, gente, que nota vocês dão para esse pássaro que a gente tá pintando agora. Pôr mais uns fiozinhos branco aqui, ó, e sépia, para destacar mais esse galho. Falei que eu faço retoques antes de terminar? Falo para fazer depois e faço antes. Desculpa aí, gente. Mas é daquele jeito, né? Perfeccionismo. Queria fazer realismo, mas não consigo ainda não. Ai, gente, eu tava gravando, não sei o que, eu mexi no celular, parou de gravar. Não sei se perdeu algum pedaço. Mas acho que não. Vamos fazer as folhinhas e as frutinhas agora. Vou usar o verde seco e verde kiwi. E talvez verde pinheiro. Vamos ver aqui o que vai dar. Se ficar bom só com esses dois, a gente deixa os dois. Venho com o verde kiwi. Eu gosto de falar verde claro. Kiwi, parece que enrola a língua da gente. Aí venho com o verde seco, verde escuro, mais escuro. Esparramo bem. Fazer folha bem simplesinha. Vou deixar assim a curiosidade, porque eu tô montando mais ou menos 6 a 8 folhas. Que tem muito mais, né? Diferenciada pra gente fazer com bastante tempo. Talvez eu faça até uma live assim, de uma meia hora mais ou menos, para fazer essas folhas. Eu acho que vai dar certo. Primeiro eu vou pintar elas, vou ver quanto tempo eu levo, para depois eu fazer isso. Se ficar muito tempo, aí tem que ser live mesmo, porque pode fazer dentro de uma hora. Mas vai ser interessante. Com direito a gotinhas e tudo, tá? Folha seca, folha serrilhada, folha dobrada, folha com dobrinhas, a folha comprida tipo capim, sabe? Dobradinha. É isso. Com alguns tons de verde que eu acho interessante. Essas duas aqui é uma, ó. Essas duas cores. Kiwi e verde seco e o pântano. Ou pinheiro. Pode usar as 4 também, fazer um manchadinho. A folha de uva eu quero fazer, que em si a folha de abóbora, de uva e acho que de pepino são parecidas. Elas são, nem é arredondada e tem umas pontinhas, né? A folha de uva é muito legal, porque ela já é avermelhada, pode fazer mais colorida também. Aí depois que eu passei essas duas cores, eu posso fazer nervurinhas ali com o verde pinheiro e o verde pântano. Já vou esticar esse talinho aqui, já vou esparramar esse verde aqui por cima. Não vai obstruir aquilo que eu já fiz, mas vai ficar uma corzinha, né? Um esfumaçadinho. Um pouquinho de sépia para escurecer, porque talinho verde e a madeira lá, que é o galho escuro, fica estranho, né? Mas daí você põe um pouquinho de sépia lá no pezinho, ó. Já ajuda. Pego só de um lado do pincel e faço um risco aqui no meio, fazendo a divisória da folha e faço os risquinhos para cima. Bem de levinho. Não precisa fazer muito, não. São folhas simples para quem tá iniciando, às vezes tem uma certa dificuldade, mas dá para fazer, ó. Só leva uma vez só.
não passe 2 vezes, que vai esparramar e vai ficar estranho. Aí eu venho com mais um pouquinho do verde mais claro, ó, e passo entre o risquinho e a parte que de baixo, que é a sombra. Aí vai dando uma iluminada, ó. Tá vendo? Sem apagar aquele risquinho que a gente fez. Dá uma clareadazinha ali, ó. Isso se chama acabamento. E eu já tô fazendo antes de terminar. Mas a folha eu prefiro fazer assim nessa hora. Porque daí se manchar ou ficar pouco, você já vai arrumando. Nessas frutinhas, as outras eu fiz em amarelo, né? Fiz as ameixas no outro vídeo que tem aí. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Tá muito legal aqueles vídeos. É 2 partes, mas ficou interessante. Aqui tem púrpura, vermelho vivo e vermelho escarlate. Eu venho com o vermelho mais claro de um lado e o vermelho um pouco mais escuro do outro lado, fazendo a sombra. Esparramo e já vou para outra. Faço a parte ali que tá por baixo, que vai ter sombra, e termino de preencher com a parte mais clara. Parece que tá tudo igual aí, né? Mas na hora de pintar vocês vão ver a diferença. Ou senão vocês podem fazer o seguinte, pega esse mais claro aí, ó. Passa em todas elas. Se ficar visível o risco para vocês não se perder depois, para fazer as divisórias, depois vocês vêm só preenchendo nas partes das divisórias com a sombra. E a sombra fica sempre na parte que tá por baixo. A parte que tá por cima vai mais claro. Eu gosto de pintar a uva, mas as minhas uvas ficam tão estranhas. Qualquer hora dessa eu vou fazer umas. E aqui a gente tá usando 2 cores, correto? Ó, por exemplo, essa bolinha aqui, essa frutinha, ela tá por cima de todas. Então, você pode preencher ela totalmente e colocar a sombra no meio. E nas bordinhas mais claro. Aqui eu ponho sombra só numa pontinha ali, ó, e o resto tudo mais claro. Olha lá, tá vendo como dá diferença? Sobressai. Pode fazer também com vermelho e amarelo para dar a luz e sombra. Põe um vermelho e vem com amarelo na pontinha. Quando misturar vai dar um laranja, vai ficar legal também. Mas bem menos amarelo, tá? Que eu vou passar um pouquinho de amarelo aqui, ó, para vocês verem a diferença que dá. Só que eu não vou deixar não, eu quero ela toda vermelha. Desculpa que a minha mão ficou por cima. Mas você viu lá, divisórios? Pode fazer assim também. Depois vem, esparrama bem, faz o amarelo sumir bastante, mas ficou aquela luz. Ou senão você deixa secar, depois vem com o vermelho mais claro e passa só na beiradinha. Também acontece. Pode ser o vermelho fluorescente, mas eu não tenho agora, então vamos de amarelo ou branco. O branco fica meio apagado, fica uma flor rosa, uma fruta rosa. Agora eu pego o púrpura. Púrpura ou vinho, tá? Pode ser um dos dois. Eu vou colocar o púrpura porque depois de seco vou passar um pouquinho de vinho nas divisórias, nas sombras. Ó, só de colocar lá você já vê a diferença. Puxa assim um pouquinho para cima, não toda ela, só na divisão das frutinhas ali, ó. Primeiro nas que estão por baixo. Ah, sumiu, beleza. Então deixa secar, depois você vem com mais e passa. Faz os retoques direitinho. Às vezes eu não tô com púrpura ali por perto, aí eu venho com berinjela, mas bem pouquinho. Pode ver que já deu diferença, né? Esparrama bem ali, ó, pra não ficar dividido.
Gente, o povo tava me ligando aqui, não falava nada, eu fui, desliguei o celular e acabei pegando e pintando de novo ali, ó, sem ligar o celular novamente. Aqui eu coloquei um pontinho de amarelo canário, fazer o umbigo, acho que é o umbigo da fruta. Aí eu venho com um pincel filete, com um sépia e faço um pontinho em cima do amarelo, igual a gente faz morango, sabe? Põe um ponto claro, depois um escuro por cima. A ameixa a gente fez risquinhos, esse a gente fez só um pinguinho, porque as frutinhas bem pequenininha, né? E assim, nosso vídeo já está terminando. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, se quiser passar um pouquinho mais de branco, pode ali, ó. Vai retocando e não esqueça, retoques. Vamos ver o amarelo? Claro, não deu certo. Vamos com outra cor, mais escuro. Pego um pouquinho do rústico, só o pincel sujinho. Vou fazendo umas manchinhas assim, ó, com sinal de pena, sabe? De peninhas. E é isso. Faz, esparrama um pouquinho, dá uma sombra aqui nas patinhas dele, ó. Que a luz tá de frente, né? Não pode escurecer muito ali. E vai retocando, gente. Não esqueça de retocar. Não esqueçam também de compartilhar esse vídeo, de se inscrever, que assim que eu colocar os vídeos já aparece para vocês. Esse sininho aí, ó, bota ele para funcionar, tá bom? E eu quero que vocês aprendam, iniciem a pintar sempre que puderem, façam alguma coisa e dê ideias para mim, tá bom? Aqui eu me despeço de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.